Seu filho pode acordar amanhã assustado, meio confuso, assim, com vergonha de vocês, papai e mamãe. E talvez vocês nem saibam, né, o que vai estar acontecendo com ele, porque quase ninguém ensina os meninos sobre a primeira ejaculação da vida deles. Enquanto a primeira menstruação da menininha, ela é muito mais falada, comentada, discutida, a semenarca do menino quase nunca é explicada. Sim, o termo é semenarca. Já ouviu falar? E isso, não falar da semenarca, não conversar com seu filho sobre, pode gerar nele medo, culpa, ansiedade e até alguns traumas emocionais. Mas calma aí, hoje eu vou te explicar o que é a semenarca, quando ela acontece, quais os sinais mostram que ela está chegando na vida do nosso filho. Como é que eu vou conversar com meu filho sobre esse assunto? E o que a ciência traz para nós sobre essa fase tão importante do desenvolvimento masculino. Mas, antes de entrarmos no assunto principal, eu preciso que você me ajude a chegar a mais pessoas. Já se inscreve aqui no canal, porque aqui você aprende sexualidade, neurociência e comportamento humano de forma séria, científica e de maneira bem simples, bem papo reto, como eu gosto de ser. Manda também um alerta aí para o seu amigo, tá? Que tem filhos nessa idade, e fala, assiste esse vídeo aqui, porque é interessante, pode ajudar você na educação dele. Mas, primeiro nós precisamos entender o que é a semenarca. A semenarca, ela é a primeira ejaculação da vida do menininho, do seu filho. Sim, vou repetir, a primeira ejaculação do seu filho. Ela marca um momento muito importante da fase da puberdade masculina. Mostra que o corpo, ele começou o amadurecimento sexual. Muitos profissionais chamam essa semenarca de a primeira menstruação do homem, fazendo uma alusão ali à menstruação da mulher, né? Não é porque os processos eles sejam iguais biologicamente, não é isso. Mas é porque ambos, tanto a menstruação como a semenarca, eles representam um marco na maturação reprodutiva. É como se fosse um sinal do corpo dizendo assim para o menininho: ei, amiguinho, o sistema reprodutor começou a funcionar, hein? É bonitinho demais, não é? É natural, é biológico, é comum a todo ser humano. E isso acontece por causa de algumas transformações, algumas mudanças hormonais que a fase da puberdade traz para o nosso filho. O cérebro, ele começa a ativar algumas regiões, principalmente lá no centro, o hipotálamo e a hipófise, que liberam hormônios muito importantes para esse amadurecimento sexual. Esses hormônios, não precisa decorar o nome não, tá? Desses hormônios. Só para você entender. Esses hormônios, eles estimulam os testículos, né, a produzirem a testosterona e também iniciarem a produção de espermatozoides. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês assim, o corpo masculino, ele literalmente começa a entrar numa nova fase biológica. Quando a semenarca, então, Ramon, já que está entrando numa nova fase biológica, transformações, mudanças hormonais, corporais, físicas, quando é que a semenarca vai acontecer? Que idade, em que fase, né? Tá, vamos lá. Na maioria dos meninos, a semenarca ela vai acontecer entre os 11 e os 15 anos de idade. Na maioria. Por que, Ramon, você frisou a maioria? Porque isso pode variar. Tem menininhos que vai começar um pouquinho mais tarde e tem menininhos que vai começar um pouquinho mais cedo. Mas calma, isso não é normal. É comum. Tá tudo certo. Isso nem sempre significa um problema. Conseguiu entender? Então, mais cedo ou mais tarde, não é problema. É só observar a genética, a maneira de alimentação, o sono,
obesidade, que está muito presente hoje em dia, a saúde hormonal, atividade física e até alguns fatores emocionais podem influenciar, né, o início, o momento dessa fase da puberdade. Agora, hoje nós vemos muitos adolescentes entrando na puberdade um pouquinho mais cedo do que 10, 20, 15 anos atrás. E por que isso? Por que eles estão entrando nessa fase mais cedo? Bom, a ciência acredita que fatores ambientais, excesso de estímulos, seja de informação, seja de telas, mudanças alimentares, né, muitos processados, como por exemplo, né, e o aumento da gordura corporal podem estar influenciando nessa antecipação dessa entrada na fase da puberdade. Mas também existem alguns meninos que eles amadurecem mais lentamente. E aí aqui eu preciso pontuar uma coisa aqui, né, muito importante, que são as comparações. Porque comparação destrói emocionalmente muitos adolescentes. Isso é muito preocupante. Porque presta atenção aqui. Um menininho, ele começa a se comparar com outro coleguinha que já está mudando a voz, começando a ter barbinha, e crescendo mais rapidamente, enquanto ele ainda está com aspectos de criancinha. Isso pode gerar nele uma insegurança profunda. Então é por isso que os pais precisam estar observando, bem informados, para levar a informação correta para ele, para tranquilizá-lo. Agora, quais são os sinais, então, Ramon, que essa semenarca, a primeira ejaculação, ela está próxima de acontecer? Bom, o corpo normalmente ele dá alguns sinais antes dessa primeira ejaculação. E eu vou citar alguns sinais aqui para vocês, vocês passam a observar isso nos filhos de vocês. O primeiro é o crescimento dos testículos, né? Os testículozinhos do filho vai ter um crescimentozinho. Aumento do pênis, aparecimento de pelos, principalmente pubianos. Muito fácil de notar mudança gradual da voz dele. Aumento de suor também é muito perceptível, né? Tá transpirando, suando como ninguém. Isso traz mais oleosidade na pele, consequentemente um quadro maior de espinhas. E algo que é importante também anotar, que há um aumento de interesse sexual. O cérebro, ele muda também junto com essas transformações. E a neurociência mostra para nós que durante essa fase da puberdade existe uma intensa reorganização cerebral. É muito hormônio sendo produzido. Então, áreas ligadas à emoção, recompensa, impulsividade e curiosidade ficam extremamente ativadas, aguça mais, né? É por isso que muitos adolescentes, eles começam a sentir mais desejo, curiosidade sobre o ato sexual e também mudanças emocionais muito fortes. Se apaixonam, brigam com coleguinhas, ciúmes, não é verdade? E aí, muitos pais interpretam isso apenas como meu filho está rebelde. Não, não é bem isso, né? Porque existe uma transformação biológica acontecendo dentro daquele cérebro da criança. E é por isso que eu vou repetir. Informação liberta. Agora, Ramon, como é que essa semenarca normalmente, né, ela acontece no meu filho? Vamos lá. Na maioria das vezes, ela vai acontecer durante o sono. Presta atenção. A primeira ejaculação, normalmente, vai acontecer durante o sono. O menininho ele vai acordar e vai perceber que soltou um líquido seminalzinho ali, ou na cuequinha dele, ou no lençol. Vai observar e vai perceber isso. Isso é chamado popularmente de poluição noturna. Não é poluição noturna, não. É poluição noturna. Mas não precisa levar esse nome para o seu filho, não. Não confunda ele, não. E aqui mora um grande problema. Muitos adolescentes, eles não fazem ideia do que está acontecendo e os papais não o orientaram antes. Então, alguns adolescentes acham que fizeram xixi, né? Outros acreditam que estão ali com algum tipo de doença. Outros sentem uma culpa religiosa, a depender da religião do papai e da mamãe, como é que ele foi educado religiosamente. Alguns entram até em desespero, né? Achando que perderam sangue, por exemplo. Ficam preocupados, não sabem como agir. E aí entra a ausência, o silêncio dos pais não educando antes. É quando ninguém conversa sobre isso. Porque aí a criança ela passa a ter um medo que acontece na cabecinha dela.
ela fica com medo, ela, meu Deus, o que está acontecendo? E aí talvez isso, se os pais não abrirem um canal de diálogo, pode acontecer do filho se afastar, criar, inclusive, um problema emocional por essa falta de orientação. E aqui é um ponto muito sério que eu preciso chamar a atenção de vocês. A forma como o menino ele entende a sexualidade, tanto na infância quanto na adolescência, vai influenciar diretamente a sua autoestima, como ele se vê, o bem-estar dele para com ele mesmo, a segurança que ele vai ter para o futuro e até relação futura com o próprio corpo dele pode influenciar para o resto da vida. Então, quando a sexualidade é tratada de maneira como sujeira, né? Aí é um pecado absoluto, é uma vergonha, humilhação. Muitos homens crescem carregando, né, essa culpa. E essa culpa vai até dentro dos casamentos. Como eu disse, vai para o resto da vida. Então, a criança precisa entender que o corpo dela está amadurecendo, que é um processo supernatural, é um processo biológico do ser humano, tá? Então, papai e mamãe, orientar não é incentivar o ato sexual. E isso é muito importante que vocês entendam isso. A ciência da psicologia já trouxe pra gente aí que a educação sexual saudável, ela ajuda na proteção emocional da criança, ela ajuda a reduzir a ansiedade, o estresse dessa criança, e ela aumenta a consciência corporal, trazendo para essa criança maior segurança, confiança. Ela se previne mais. Então, falar sobre sexualidade não vai acelerar a prática sexual. É o contrário, né? Agora, na verdade, geralmente aumenta a responsabilidade e a maturidade emocional. Vai crescer um adulto mais informado. Ele sabe o que está acontecendo, tem como ele se precaver melhor. Ramon, entendi tudo. Mas agora me explica, como é que eu vou conversar com meu filho sobre a semenarca, sobre a primeira ejaculação dele? A dica é, o ideal é você conversar antes dessa ejaculação acontecer. Antes dela acontecer, tá? Porque depois que aconteceu, sem orientação, o menino ele pode criar, lembra de eu falar de medo? Ele pode criar um medo sozinho dentro da cabeça dele e se afastar, se ausentar, ficar estranho. E essa conversa, pessoal, ela não precisa ser uma conversa pesada, constrangedora, não precisa pôr medo, não precisa trazer traumas, tá? Não precisa trazer peso para isso, não. Vou dar um exemplo aqui. O papai e a mamãe podem falar de forma bem simples. Ó, filhão, o seu corpo, ele vai começar a ter umas mudanças, algumas transformações. Em algum momento, pode sair um líquidozinho aí do seu pênis quando você estiver dormindo. E tá tudo bem, filhão. Isso é normal e significa que seu corpo está amadurecendo. Olha para você ver. É difícil falar dessa forma? Simples, pronto, só assim. De maneira direta, sem rodeios, tá? Sabe, sem terrorismos. Tranquilo. Principalmente sem as piadinhas humilhantes, né? Pessoal, nada disso. Porque a gente vê que muitos homens adultos, hoje em dia, carregam traumas porque foram ridicularizados quando eles estavam entrando nessa fase da puberdade. Isso é importante, tá? O menininho, ele não precisa passar por uma fase de vergonha, ele não precisa ser humilhado, não precisa ser motivo de piadinha. Ele precisa de orientação e, principalmente, de segurança emocional. Ele saber que ele tem um canal de diálogo aberto, de confiança com seu papai e com a sua mamãe, preferencialmente. Agora, vou repetir. Tem meninos que essa semenarca, né, a primeira ejaculação, chega mais tarde. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque isso pode acontecer de uma forma natural, tá? Tranquilo, né? Nem todo corpo, ele amadurece no mesmo ritmo. Somos diferentes. Já falei do que pode trazer essa influência em cima no início dessa puberdade, que vai ter dentro dessa fase da puberdade a semenarca. Mas presta atenção, se houver um atraso muito grande da puberdade, aí você precisa, ou até, né, se você perceber que não está tendo desenvolvimento corporal da criança, ela não está desenvolvendo, aí você vai precisar buscar uma orientação médica.
O endocrinologista pediátrico, ele pode investigar se existe alguma alteração hormonal ou apenas é um desenvolvimento mais lento. Anota aí de novo o nome da especialidade, ó. Endocrinologista, tá? Que trabalha com quadro hormonal, endocrinologista pediátrico, que cuida especialmente de crianças, tá? Então, assim, ela não é apenas uma mudança física, ela representa mais, ela é uma transformação cerebral, emocional e hormonal muito profunda. E muitos pais ignoram essa fase por simples vergonha de conversar com os seus filhos. Não dá para errar nisso, tá? Agora, também preciso dizer que o seu silêncio, papai e mamãe, também educa. Porque quando vocês não explicam, quando vocês ficam em silêncio, a internet ou aquele coleguinha, sabe, que não tem muita informação, vai educar, vai falar. No pior das hipóteses, os filmes adultos vai educar. E muitas vezes de maneira ruim, da pior maneira possível. Então, seu filho ele não precisa aprender sexualidade através do medo, através da vergonha, da humilhação, das piadas, né? E seu filho não precisa passar por isso. Ele precisa aprender através da consciência, da clareza, de maneira simples, através do que a ciência traz para nós e através da confiança, do canal de diálogo que ele tem aberto dentro de casa com o papai e com a mamãe. Bacana isso, não é? Vai ajudar vocês? Tudo bem. Agora, se esse vídeo te ajudou, compartilha com outros pais e outras famílias, porque muitos adolescentes, nesse momento agora, estão passando por essa fase sem orientação alguma. E a gente pode ajudá-los, né? Peço que comentem aqui embaixo também. Você teve uma orientação quando entrou na puberdade? Ou você aprendeu isso tudo que eu disse aqui na tora? Aprendeu sozinho? Comenta aqui pra mim, vai. Bom, como vocês sabem, eu sou o Dr. Armando Pereira, sexólogo e terapeuta comportamental por mais de 15 anos. E aqui eu sempre trago para vocês, né, um aprendizado simples sobre a sexualidade, mas de maneira responsável, embasado em estudos científicos modernos e de uma forma bem simples. Gostaram do vídeo? Espero que sim. Pessoal, quero que vocês formem família, lutem por ela incansavelmente, porque de cá eu fico sempre como eu fico, amando casais felizes. Beijo no coração e até o próximo vídeo. É nóis.